Olá a todos, bem-vindos ao Gratinado no Forno e neste domingo vamos discutir o filme Akira. Akira é um filme de animação japonesa saído em 1988, de ficção científica, dirigido por Katsuhiro Otomo. A história fala-nos de Kaneda, que lidera um gangue de motares no ano de 2019 em Neo-Tóquio, uma cidade de Tóquio reconstruída depois da original ter sido destruída por uma explosão que levou à Terceira Guerra Mundial. Ao defrontar-se contra outro gangue, um dos amigos de Kaneda, Tetsuo, é raptado pelo governo. Então, fazem-lhe testes paranormais e a história começa a revelar um mundo obscuro de poderes sobrenaturais que o governo está a tentar desenvolver. Para começarmos a falar deste filme, acho que é super importante nós mencionarmos o quão antigo este filme é. É um filme que saiu em 1988. Muita gente fala deste filme como uma espécie de marco no mundo do anime que nos apresentou uma história visualmente e a nível mesmo do guião, uma história interessante e mais madura do que o normal. E por acaso eu vou ser honesto, eu quando comecei a ver o filme não estava à espera que realmente eles abordassem logo este tipo de temas e desta maneira. E todo o filme nota-se que tem uma espécie de... Nota-se que, vendo-o agora, parece que estava à frente do tempo. Ou seja, aqueles efeitos visuais que eles colocavam no filme podem agora parecer né, estranhos e antiquados, mas na altura acredito que tenham ajudado a transmitir a este filme aqui uma sensação de futurismo. E isso é algo que acho que tem que ser falado sobre este filme logo agora no início. Sim, eu acho que podemos dizer que o filme, pronto, para o ano em que saiu, até tem alguns traços que até ainda se vê hoje em dia. Eu acho que ele de certeza, pronto, ainda tentou, pronto, com a capacidade de animação que tinha na altura, eu acho que ainda tentou reproduzir uma coisa que até é aceitável, minimamente aceitável, pelo menos nestes dias. Bastante, eu até diria que está parecido com as coisas que saíram perto dos anos 2000 e 2000 e poucos. E eu acho que até está muito bem feito. Sim, eu acho que agora tocaste aí num ponto, é verdade. Ali nos anos 2000, por exemplo, um anime que me vem logo à cabeça é Evangelion, que tem assim também traços similares, abordam assim estes temas sobrenaturais, obscuros, e nota-se que certamente parece que foram influenciados por isso. E é verdade, muitos animes que saíram assim depois mais tarde tomaram aqui algumas notas de Akira na maneira de apresentar a história e de mostrar as coisas que acho que até hoje em dia, pronto, é um dos méritos que este filme tem. Uma coisa que eu também, pronto, eu sempre vi é que desde que eu comecei a ver anime, algumas pessoas que eu via também falavam sempre da Akira como uma coisa muito especial e eu sempre achei o que é que a Akira tem de especial? É um anime antigo, mas havia muita gente a falar dele. Eu também, só daí eu acho que foi interessante vê-lo e ver também, pronto, como é que ele se destaca de certa maneira. Porque é um anime, como tu disseste, de ficção científica, mas nota-se que é mesmo muito diferente. Tenta-se fugir às tantas, outra vez àquela coisa das escolas e de. Além de ter uma escola, é completamente diferente como a dinâmica toda funciona. E nota-se porque é que esta coisa é diferente, porque é que este filme se destaca. É coisa dos gangues, é coisa da dinâmica, como é que eles tentam interagir uns com os outros. É tudo muito diferente. E eu acho que aí o filme também tem o seu ponto forte. Sim, o filme realmente começa-nos logo a mostrar estas lutas então entre gangues e nós começamos a perceber-nos, ok, que isto acontece num futuro que está, pronto, não é danificado, mas que estamos a falar de uma cidade em reconstrução e que tem as suas próprias, não é, regras e tem zonas mais pobres e nós notamos logo isso no início do filme. E lá está, eu quando comecei a ver disse, bem, isto vai ser um filme de guerras de gangue. Nunca pensei que fosse mais além do que isso. Mas a verdade é que Akira esforça-se por nos mostrar uma história que na sua superfície parece ser simples, mas que depois tem muitos segredos por trás. E acho que isso também é uma marca de certos animes que tem e que a Akira certamente também o tem. Sim, exato. Eles pegam nesta coisa do tentar focar-se numa coisa, pronto, aqui neste caso a cena dos gangues, dos matares, mas a verdade é que existe aquela história por trás, sempre aquela coisa, o governo está a planear alguma coisa que ninguém sabe. É sempre esse tipo de história que uma pessoa tem que conhecer, então afasta-se um bocado mais desse gangue, além que ainda tenta, pronto, introduzir ou enquadrar um bocado dentro da história, mas só utilizando às tantas só mais algumas personagens, só utilizando mais algumas.
características para depois conseguir juntar tudo numa coisa só. É verdade, e não só isso, mas Akira depois também tem aqui estes traços visuais muito fortes, muito que eu sinto que foram escolhidos propositadamente. O facto, por exemplo, de às vezes nós vermos as luzes das motas perdurarem, terem quase aquele efeito de perdurarem no ecrã depois da moto sair, não é? De andar. Isso faz-me, para já ali fez-me logo lembrar o filme de Tron. Acho que há aqui também uma parecença, não sei se tu chegaste alguma vez a ver o filme Tron Legacy, porque há aqui uma parecença entre estes dois filmes também, porque a moto em si que o Akira tem é bastante icónica. Aliás, no póster do filme, na imagem que normalmente se usa para publicitar o filme, essa moto tem um papel essencial, ou não é tem um papel essencial, tem um destaque essencial, é visível, ou seja, é muito notória esse traço, é quase uma das características da personagem principal, apesar de que, na verdade, durante o filme todo, ok, tem algumas cenas em que ela é usada, e até é usada de certa maneira inteligentemente, mas é algo que, pronto, lá está, acho que ali está mais quase como para definir o próprio character. Tu quando estás a dizer o filme de Tron, estás a dizer aquele das aurelas meio neon? Sim, sim, sim. Todos esses traços. Eu acho que existe um anime por acaso que eu até vi há pouco tempo que tem um bocadinho mais desses traços de neon, ou daqueles toxic punk, esse tipo de género, em que se chamava Sakutama Drive. E é interessante porque até também vi uma personagem que tinha uma moto, só que a moto até tinha, prontos, foi construída num sítio mais avançado e tinha muitas tecnologias. Mas eu acho que aqui, exato, é o que tu dizes. Uhum. Às tantas, esta moto é mais para definir a personagem. Que eu no início até pensei que ia ser parecido com este anime, em que ia usar para combate, para tudo, para. Sei lá, acho que ia haver mais eventos à volta desta moto do que propriamente apenas de ir de um lado para o outro. Eu acho que neste caso a moto não teve esse papel. A moto realmente, como estavas a dizer, também eu acho que também tem aqui um papel de mostrar a personalidade da Ok, própria ok. personagem principal, porque a moto é claramente vermelha, tem, não é, tem um estilo próprio, e eu acho que isso serve aqui para nos indicar a própria, como é que eu ia dizer, a audácia, de certa maneira, da nossa personagem principal, a coragem que ela tem, porque este vermelho significa este espírito de não desistência, de luta, de coragem e de importar-se. Não é? É uma cor que normalmente está associada, não é, à paixão, ao fogo, à intensidade. E eu acho que isso também é algo que contribui para caracterizar, de certa maneira, a nossa personagem principal, porque ela é assim, ela luta pelas pessoas em que acredita até ao fim, daí ela ser o líder do gangue. Ela é algo, ela é uma personagem, ou neste caso ele é uma personagem que, pronto, é leal. E isso também é algo que faz sentido, e até mais tarde há uma das personagens que quer a mota da nossa personagem principal, do Kaneda, e de certa maneira também quase que está a dizer: eu quero essa moto porque eu quero ter a tua confiança, eu quero ter a tua não é a lealdade, mas eu quero ter a tua paixão, a maneira como tu vives as coisas, eu quero isso para mim. Eu acho que isso aí faz muito sentido, a moto ser assim, e até acho que é interessante porque ela tem aqui então este duplo propósito de servir como, tudo bem, meio de transporte e assim, mas também é um ícone, é um marco estilístico deste filme que foi muito bem feito e muito bem conseguido. Tenta definir assim um bocado mais a personalidade, tem aquele simbolismo extra para pronto, definir mesmo a personalidade da personagem. E tal como tu disseste, eles queriam roubar a mota, ou pelo menos experimentá-la durante um bocado, porque eles pensavam que conseguiam às tantas ter a mesma coisa, mas a verdade é que eles gostam também de dizer no filme que ninguém, sem ser o Kaneda, que consegue conduzir a moto, apenas ele consegue saber como é que se conduz aquilo. E eu acho que aí também estão a dar assim um ar mais de único. Esta personagem é única e é muito difícil de entrar para chegar aos pés deles, tentar chegar pronto, assimilar-se assim um bocado ao ser, à própria personalidade. Porque é uma pessoa, como tu disseste, com coragem e vai mesmo fazer tudo, tudo, tudo até ao limite.
E aí é que ela se destaca um bocado das outras pessoas. Exatamente, e é isso que torna então esta personagem tão única, tão interessante, vá, como personagem principal, porque ela vive as coisas, lá está, intensamente, tem uma confiança, uma garra que se calhar por vezes falta às outras personagens. E também é por aí que se calhar os eventos depois do próprio filme se vão desenrolando. Ou seja, o facto de não ter sido ele, mas ter sido o amigo dele a ser raptado pelo governo, isso aí são coisas que, lá está, já estão quase subjacentes à personagem, ao facto de cada personagem ser diferente, porque o amigo dele, o Tetsuo, não tinha essa confiança, não tinha esse à vontade como tinha o Kaneda. E isso também é algo que foi escolhido de propósito, eu sinto, e que mais tarde é trazido à superfície e nós vemos realmente que havia ali uma certa inveja. E esta questão, pronto, daqui das características das personagens não é só algo que não é, está feito no filme, mas também é depois algo que nós vamos vendo ao longo do tempo. E uma coisa que nós nos apercebemos logo que está errado no início, que é antes do próprio filme começar a ganhar aquela tração para catapultar, não é, a história para níveis, ou não é para níveis significativos, mas é quando começam realmente a puxar a história, o enredo para a frente, é quando encontramos aquela nossa primeira personagem que parece uma criança, a uma primeira vista, não é? Mas que após olharmos com atenção e após vermos com atenção, nos apercebemos, na verdade, que ela está demasiado envelhecida para isso. E então também começamos a questionar-nos o que é que se passa. E é aí que eu sinto que o anime, este filme, começa a ganhar aqui uma nova dimensão que começa a puxar muito mais a pessoa que está a ver para a história que está a acontecer e para a atenção que tem. Sim, ele aqui então começa a revelar aquele mistério que uma pessoa ainda está por descobrir. Mas uma coisa também interessante que também podemos ver é a coisa do estado da cidade, porque como tu disseste, isto foi tudo depois de uma guerra, depois de uma grande explosão, e passados uns anos eles reconstruíram esta cidade. Mas a verdade é que esta cidade parece mais ou menos já desenvolvida, tem muitos prédios e arranha-céus. A verdade é que está um caos. É lutas em todo lado, deve haver sempre explosões em todo lado, as escolas nem parecem funcionar bem, e está mesmo um caos, e parece que é que esta tensão é que nem é uma tensão, né? Porque não é uma coisa que vai rebentar e causar uma coisa ainda maior, está sempre a acontecer. Sim, nota-se que a cidade está num permanente estado de caos. E é logo o mundo onde nós nos deparamos e é logo isso que nós nos apercebemos. E o facto de estar num caos também nos levanta aquela questão de o que é que realmente aconteceu naquela explosão, que é algo que se calhar no início nós não pensamos muito, mas à medida que vai a história revelando, não é, todos os seus pormenores e todas as suas coisas, os seus segredos, nós vamos começar a questionar-nos cada vez mais de calma, se calhar aquela explosão que aconteceu aqui há alguns anos atrás não foi completamente sem culpa por parte das pessoas, ou seja, se calhar os humanos tiveram alguma coisa a ver com isso. E eu acho que são essas pequenas questões que o filme vai levantando de ponto a ponto que nos fazem ficar então mais atentos e mais intrigados na história que está a desenvolver-se. Não, mas sim, esta cidade então está um bocado em causa, outra vez por causa dos políticos, que há sempre esta coisa do governo que uma pessoa ainda não falou muito, mas o governo acaba até por ser uma outra entidade que acaba por estragar assim um bocado, pronto, a maneira de viver dos cidadãos, porque é verdade que eles estão um bocado furiosos com o que eles fizeram no passado, uma coisa que às tantas ainda não sabemos o porquê, mas a verdade é que pronto, está a fazer a diferença e alguma coisa vai acontecer. E temos então aquela questão então, dos miúdos que estavas a falar. Os miúdos, pronto, apenas têm uma aparência de jovem, mas a verdade é que são velhos. Têm assim estes poderes que uma pessoa desconhece e não sabe muito bem o que é que eles podem fazer com isto e começam a dar aquele foreshadowing de alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que é, mas é preciso começar a ter cuidado. Achei curioso ver então aqui que o governo era a entidade má deste filme, porque é algo que nós ficamos na dúvida, mas começamos depois a perceber-nos que eles estão realmente a fazer um plano, estão realmente a fazer experiências, depois nós temos mesmo essa confirmação, sobretudo porque depois nós percebemos que aquele rapazito
que, pronto, apesar de tudo, ele é apenas pequeno, mas já tem a cara cheia daquelas feições típicas de uma pessoa de idade. Ele parece que comunica com outras pessoas, parece que ouve outras pessoas. E nós então depois temos aqui a nossa confirmação que realmente o governo anda a fazer aqui alguma espécie de experiências com estas crianças e que então é isso que está a contribuir, pronto, para causar também o caos. Ou seja, também é o próprio governo que se calhar tem interesse em manter as coisas desta maneira, para eles poderem, de certa maneira, porque eu acredito que tenha acontecido, não é? Ter pacientes, por assim dizer, não voluntários ou, né, involuntários neste caso, para poderem fazer as suas experiências, que é o que acaba por acontecer com o amigo do Kaneda. Eles raptam-no e fazem experiências com eles para começar a desenvolver os poderes. E então nós depois somos introduzidos a todo um leque de novas personagens que também sofreram experiências por parte do governo e que estão, essencialmente, a sofrer por causa disso e fazem parte de uma sociedade obscura que nós desconhecíamos até agora. É um bocado típico, honestamente, o governo estar sempre por trás de alguma coisa que, pronto, claramente os cidadãos não sabem. E é sempre esta coisa obscura. Ou seja, não é que seja assim tão uma admiração descobrir que é o governo que está a esconder às tantas esta coisa que pode destruir a humanidade. Porque a verdade é que este poder que eles falam é uma coisa que eles também falam no filme. É um poder que às tantas eles não deviam estar a mexer. É uma coisa que deviam deixar. Porque ao descobrir este poder tem que saber controlar, não é? É aquela coisa comum de with great power it comes great responsibility. E aqui ainda mais se aplica isso, porque eles dizem mesmo isto é quase um poder de Deus, é quase o poder da verdade do universo todo. Eles dão mesmo aqui uma ênfase neste poder que é mesmo uma coisa muito forte que eles desconhecem como lidar. E a verdade é que nós então depois, uma boa parte do filme, ou uma porção significante do filme, uma porção significativa do filme, é nós vermos também aqui depois o próprio Tetsuo a lidar com o facto de estar a ser experimentado ou seja, ele está a sofrer todos os efeitos das coisas que lhe estão a obrigar a tomar e ele está a começar então aqui a despertar o seu lado mais psíquico, mais sobrenatural, que pronto, isto depois também traz repercussões e ele começa então a comportar-se de maneira errática, começa a comportar-se de maneira agressiva por vezes, e isso é algo que depois entra aqui então em conflito com a personagem principal do Kaneda, porque eles eram bons amigos, mas de repente começa aqui a haver uma espécie de rixa entre os dois, ou até mesmo começa a abrir-se um rift entre eles, que os começa a separar cada vez mais, por causa também um pouco daquilo que nós tínhamos falado antes. Ambos têm intenções diferentes. E o Tetsuo sempre foi um pouco mais tímido e agora tem muito poder e quer ser alguém importante, quer ser o maior da aldeia. E temos aqui uma personagem que é o Tetsuo que eu acho muito esquisito. Pronto, a seleção de ter sido ele, porque uma pessoa. Opa, nestes filmes mais antigos às vezes é esquisito perceber as relações que algumas personagens têm com outras. Mas aqui às vezes ele parece que foi selecionado um bocado ao calhas e depois começa a fazer sentido propriamente já ter aquele foreshadow de é esta pessoa que vai pronto, destruir tudo ou qualquer coisa assim, um evento grande. Porque a verdade é que pronto, é uma pessoa que fazia parte do gangue, como tu disseste, ele era um bocado tímido. Além que não se notava assim tanto, eu acho que ele não se importava. Porque é aquela coisa, ele aqui fica com aquela inveja de é ele que é o líder, ele é que decide tudo, é ele que salva as pessoas, é ele que fica com o reconhecimento, enquanto eu ando aqui às tantas a ser entre aspas, o cãozinho que apenas anda sempre a seguir. Eu acho que é aqui que ele então fica um bocadinho coisa. Mas este poder que eles falam e que ele depois também recebe, eu acho que o filme aqui diz muitas vezes que toda a gente tem este poder dentro deles. Claro que depois tem a ver também com as experiências que fazem, mas depende também da pessoa para o poder desbloquear, entre aspas, este poder e utilizar. Ou seja, cabe a cada um saber utilizar este poder. E claramente ele aqui escolhe da pior maneira. Sim, eu até acho que eles escolheram o Tetsuo em particular por ser uma vítima, acho eu, fácil de manipular. Porque o Kaneda, certamente, por exemplo, se ele fosse escolhido, eu acredito que ele resistisse muito mais e tivesse
uma força de vontade muito maior ao ponto de não deixar que eles o controlassem. Eu acho que aqui o Tetsuo, tendo sido escolhido, como ele é um rapaz mais incerto, com mais dúvidas sobre ele mesmo, acho que acaba por ser mais fácil manipulá-lo e por ser mais fácil desbloquear este poder dentro dele, porque ele lá no fundo sempre quis ser uma pessoa que não é, ao fim e ao cabo, sempre quis ser mais do que aquilo que é. E eu acho que isso aí é uma das razões por terem escolhido o Tetsu para fazer essas experiências, e é algo que depois, pronto, lá está, entra aqui em contraste, há aqui uma espécie de contraste, não é? Entre o Kaneda e o Tetsuo. Podemos dizer aqui que ele é uma personagem às tantas mais sujeita ou mais fácil, é um alvo mais fácil de manipular, como tu disseste. Está um bocado enfraquecido nessa parte porque tem aquela inveja que, pronto, é uma daquelas coisas, a inveja é uma coisa que é muito fácil de utilizar, pronto, para as vantagens de quem quer. Eu acho que aqui então o governo utiliza isso dessa maneira. Também é interessante ver como é que eles monitorizam, de certa maneira, toda a gente, porque uma pessoa dá conta que sempre que ele tenta pronto, desbloquear, não é desbloquear esse poder, mas sempre que ele dá assim sinais de que vai utilizar o poder ou que alguma coisa está mal, o governo parece que tem sempre câmaras nele e que sabe onde ele está, e eu acho que isso aí também dá para ver que o governo, pronto, é esta coisa de não deixa viver as pessoas como querem, e nota-se que alguma coisa está mal nesta cidade. O governo, efetivamente, tem então esse cuidado. Eu acho que aí também é ter aquele cuidado pela própria experiência. E nós vemos lá numa altura em que o próprio Tetsuo começa a ter um dos seus episódios, ainda bastante, mais ou menos no início do filme, em que ele começa a ter os seus episódios e de repente perde um bocado o controlo. O Kaneda fica um bocado preocupado com o Tetsuo, pensa mesmo o que é que está a passar, e então eles tratam ali do assunto com o Tetsuo, porque pronto, é muito valioso. E aliás, nós até ouvimos as pessoas a dizer, as outras crianças que também têm superpoderes, a dizer que algo está para vir, não é? Algo está para acontecer. E é aí então também que nós somos, ou pelo menos que soube falar, pelo menos da primeira vez, no Akira, que nós até ali não sabemos quem é, o que é, se é sequer uma coisa, mas ali de repente quando nos dizem Akira, menciona-nos, lá está o título do filme pela primeira vez, e aí também chama um bocado a atenção da pessoa que está a ver, porque eu não estava à espera que, aliás, não é que eu me tivesse esquecido, mas eu já não me lembrava certamente que o Akira ia ter uma importância tão fundamental no filme. E ali é quando eles nos começam já a mostrar que, calma, o Akira é alguém importante e alguém que vai ter um papel importante e, portanto, ele está para vir. E ficamos logo ali, então, em bicos dos pés, a tentar perceber o que é que vai acontecer. O Akira aqui é aquela coisa, às tantas é a identidade mais forte, pronto, destas tais crianças que também foram sujeitas à experiência. Eles também mencionam, né, que houve muita gente e nós podemos ver que cada uma destas crianças tinha um número associado a eles, tipo 25, 23, 24. Se não me engano, o da Akira era o 28. Então já começamos a ver também que houve muitas experiências falhadas por já estar no número 20 e tal. Ou seja, as primeiras devem ter corrido um bocado mal e agora já conseguiram às tantas chegar àquilo que eles queriam. Mas a verdade é que, pronto, como estás a dizer, existe esta Akira que é o nome do filme e é provavelmente a personagem mais forte, ou que tem este poder, como eles chamam, também com a maior potência. E depois o Tetsu, que está a descobrir este poder de uma forma muito rápida e apenas quer destruir tudo, porque ele às tantas, pronto, tinha aquela tensão dentro dele de estar farto de ser liderado e queria começar a fazer alguma coisa. E pronto, ele começa a tentar encontrar até o seu próprio rival. Qual é que é o meu rival que se equipara a este poder que eu acabei de ter? E eventualmente começam então os confrontos, é aí que eu acho que depois o filme pega bem, que era o que eu já dizia, já havia uma espécie de havia uma tensão escondida entre eles os dois, mas a partir do momento que o Tetsu ganha então estes poderes e começa a desbloqueá-los, ele começa então a ser muito mais agressivo com o Kaneda e inclusive vai matar alguns membros do próprio gangue só para mostrar que, pronto, que é superior, que está mais forte, que não precisa de ninguém. E eu acho que aí o filme faz muito bem isso, mostra aí essa dualidade
do antes e depois, e também depois, eventualmente, acabamos naquele confronto épico, por assim dizer, entre o Kaneda e o Tetsuo. E isso aí é algo que estava a ser trabalhado, por assim dizer. Nós víamos já a relação deles no início, fomos vendo a desenvolver-se. O Kaneda sempre preocupado, lá está, aquela lealdade, aquela intensidade, sempre preocupado com o Tetsuo. Mas o Tetsuo, pronto, por estar mais frágil, então ele mostra-se aqui um pouco mais irritado com o mundo e enervado com o mundo. E começa então aqui a atacar o mundo exterior como forma de compensar a sua raiva interna e a sua também o seu desejo de ser aceito como o próprio Kaneda era. Eu acho que isso nessa parte do filme faz isso muito bem, conta muito bem essa história de dois amigos que tinham as suas discórdias, não é? Mas que depois, não é? Lá está, isso foi acentuado, foi exacerbado essas discórdias pelo facto do próprio Tetsuo ter aquele poder. Fica aqui uma coisa que até acho que podemos às vezes comparar ao Sasuke e Naruto, né? Porque a verdade é que eles vieram todos do mesmo sítio, mas por causa das experiências que cada um teve e depois claramente dos objetivos finais, acaba por haver uma rivalidade entre, de certa maneira, dos melhores amigos. Eu não sei se eles, pronto, qual era a relação deles, mas claramente eles gostavam do outro. Porque é que isto se tornou numa coisa de... prontos, porque é que isto ficou até o tal duelo final em que o Tetsu já tem este poder quase fora de controle, ele usa o poder de uma maneira incrível, enquanto o Kaneda é um humano apenas com uma pistola a tentar equiparar o poder dele, que é claramente ridículo, mas a verdade é que o Kaneda tem esta coragem de mesmo assim estar a tentar lutar contra ele, que é uma coisa que é admirável. Sim, aí lá está. Eu acho que é aí, e então, sobretudo a parte em que ele vai buscar a mota também, acho que ainda mostra melhor aqui a personagem de Kaneda no seu melhor, que é esta vontade que ele tem de lutar por aquilo em que ele acredita, este desejo ardente clássico da cor vermelha, não é? Este desejo ardente que ele tem de fazer as coisas certas e de lutar pelas pessoas em que acredita. E então, essa luta final entre eles os dois realmente mostra-nos aqui o culminar das ideologias destas duas personagens. E lá está, eu acho que a Mota, por exemplo, quando ele vai buscar a Mota, é mesmo um momento icónico, porque é ele a dizer: Eu não vou desistir, eu não vou desistir de ti, apesar de haver muitos momentos que, honestamente, não é, pareceriam indicar o contrário e que o próprio Tetsuo pudesse ficar por ali, morto, e também incluindo as outras personagens todas. Porque isto acaba por ser uma coisa que é a cidade toda contra o Tetsu, porque o Tetsu acaba por ser aqui mesmo a criatura a trazer o apocalipse. Ele quer mesmo destruir tudo porque encontrou este poder que não sabe lidar. Também é um jovem e apenas queria destruir tudo. Ele queria encontrar depois esta Akira que também tentasse pode equiparar o poder dele e pôr-lhe um verdadeiro desafio, que era o que lá tantas estava à procura. Porque ele aqui é aquela coisa, ele apenas queria subir no ranking, de certa maneira. Ele apenas queria demonstrar a toda a gente que, na verdade, é ele quem é o mais forte. Porque ele antes era liderado pelo planeta. Mas eu acho que é interessante também quando eles então acabam por descobrir o que é verdadeiramente o Akira. Sim, eles então revelam, porque há todo um crescendo de emoções e um crescendo da própria história a lidar até ao fim e para sabermos quem é o Akira, onde é que ele está. E eventualmente o Tetsuo encontra o Akira. Mas não é da maneira que ele espera, porque o Akira está dentro de uma máquina, dentro de uma máquina, dentro de uma máquina, até que nós nos apercebemos realmente que tecnicamente não existe o Akira como pessoa. O Akira não existe. O que apenas existe era. Na verdade, eles na altura dizem células, mas aquilo pareciam pequenos mini fragmentos quase de uma pessoa que estavam conservados em criopreservação porque o verdadeiro Akira já não existia. E então acho que isso aí é aquele momento em que nós nos apercebemos de calma, e o próprio Tetsu também se apercebe de então, mas eu estive a lutar tanto para encontrar esta personagem, o Akira, e agora ele não existe. E isso é, acho que também aí, pelo menos essa primeira instância em que nos mostram isso,
é algo interessante, é algo que nos faz ficar ok. Não é? Também faz-nos também aprender aqui a lidar um bocado com as expectativas que temos. Se bem que, mais tarde, o Akira revela-se de outra maneira. Mas isso é algo que o filme, acho eu, faz muito bem aqui na nossa maneira de gerar as nossas expectativas. Pois é, que às tantas uma pessoa agora estava aqui tudo a culminar numa cena final em que, ok, agora vamos descobrir o Akira e vamos ter então uma batalha ainda maior, quando na verdade ele descobre que, pronto, não se passa de uns frascos com, pronto, as células, ou tal como disseste, fragmentos, apenas a criar preservação dentro de, pronto, destes tais frascos. E ficamos assim um bocado decepcionados, vá. Nós não ficamos muito decepcionados, eu acho que é mais o Tetsu que, pronto, fica, tal como tu disseste, o que é que eu faço agora? Foi tudo para nada? O que é que eu vou fazer? Vou destruir ainda mais? Ele não sabe o que fazer. Eu acho que é aqui que então ele também não sabe o que fazer com o poder. E nesta batalha é bom mencionar que ele perdeu a mão e tenta também criar assim uma mão artificial, com fios e tudo o que havia à volta. Uh, e nota-se que ele já não tem então o controle deste poder. Ele está-se a transformar numa coisa que não sabe o que é que vai dar. Nem os próprios cientistas sabem o que é que vai dar. Apenas sabem uma coisa: é que se ele continuar assim, provavelmente vai morrer. E uma coisa ainda. Pronto, e provavelmente vai trazer ainda mais destruição ao mundo. E eventualmente, né, o que nós começamos a ver é então o Tetsu a desfigurar-se completamente, a transformar-se num mutante, numa coisa horrenda de lutar, a começar a absorver pessoas que eventualmente vai matá-las, não é? Porque ele, acho que ao ver isso ele realmente perde aqui o controle porque a vida dele de certa maneira perdeu o significado. E então ele perde o rumo e deixa de saber o que fazer, então começa a atacar indiscriminadamente tudo o que vê, tudo o que se mexe. E eu acho que isso aí é algo que pronto, depois o filme faz muito bem, até que então, não é, nós começamos a perceber que realmente vai acontecer alguma coisa, ou vai ser tudo destruído, e aparece então, por milagre ou por o que seja, o Akira consegue manifestar-se e nós vemos ali que ele é uma entidade, lá está, quase divina, que nos aparece ali e começa então a, por assim dizer, não diria, digamos, tratar do assunto, ou seja, acalmar as coisas, por assim dizer. Mas é algo que, então nós ali, lá está, temos aqui o culminar, que é, aparece o Akira e as coisas, pronto, nós sabemos que ali vão ter uma resolução, alguma coisa há de sair dali, porque ninguém é mais poderoso que o próprio Akira. Aqui o Tetsu então, pronto, já não. Já perdeu todo o controle, ele apenas quer destruir tudo. Outra vez dá para ver que era uma personagem que não tinha muita convicção no que estava a fazer, apenas estava a fazer tudo por instinto e nem sabia o que realmente queria. Eu acho que é o que se pode concluir da personagem dele. E ele ao querer destruir tudo, o Akira tem que fazer então aqui alguma coisa que são as crianças. Certamente imploram para que ele venha e faça alguma coisa. E é aqui que então parece que ele cria quase um buraco negro ou assim uma explosão que nem faz. Pronto, nem parece fazer muito sentido como é que isto acontece. Mas a verdade é que vai quase voltar a destruir aqui o Tóquio quase todo. E fica aqui então quase outro começo, não numa guerra, né? Mas fica aqui o começo então de uma nova etapa para esta cidade. Uma pessoa não sabe para onde é que vai. E é interessante porque às tantas é aquela coisa de. É aquela coisa sempre do poder. E é aqui que o filme também tenta mencionar isso. Às tantas isto é uma repetição da história. Às tantas os humanos estão sempre à procura de um poder artificial que às tantas nunca devia tentar fazer. Porque vai sempre trazer caos à cidade. E eu acho que é isto que o filme também tenta dizer. Sim, o filme eventualmente, acho que realmente essa é a mensagem final e é o objetivo, é essa questão do quando uma pessoa tem poder, o que é que nós fazemos com ele? E ali é o que eu digo, eles mostram-nos isso num caso de uma pessoa que claramente estava magoada, claramente tinha algumas dúvidas ou questões em relação ao mundo. E para mim isso, acho que, pronto, a parte interessante de ver depois Akira, a meu ver, é depois este confronto que existe entre o Tetsu e o Kaneda, que o Kaneda é uma pessoa completamente normal, mas que luta
por aquilo a que acredita e tem um objetivo de vida que é viver quase, lá, de certa maneira, viver para os outros ou viver para as pessoas em que acredita. E depois temos, por outro lado, não é? Em contraste, o Tetsuo, que está um bocado perdido na vida, apesar de fazer parte do gangue, mas ele agora já destruiu o gangue e então já não tem quase ninguém a não ser o Kaneda. E ao mesmo tempo ele também gosta de uma rapariga, mas a rapariga, naquele momento, ele quase a matou, ou matou-a mesmo. E então ele começa a ficar sem gente no mundo que se preocupa com ele, ou seja, começa a ficar perdido. Mas o Kaneda, por outro lado, está lá para lhe mostrar que não. E eu acho que isso, nesse aspecto, nesse sentido de falarem de amizade e de mostrar este tipo de amizade, acho que o filme consegue isto muito bem e acaba por ser, lá está, uma história tudo bem de ficção científica, mas que também nos mostra aqui uns valores humanos. Eu pessoalmente acho que normalmente certas histórias de ficção científica são a melhor maneira de apresentar certos valores humanos ou certos morais ou certas coisas morais em relação à humanidade e em relação àquilo que nos faz e aquilo que nos torna humanos. E fica aqui uma boa mensagem. Outra, tal como falei há bocado do Akudama Drive, também tinha assim uma mensagem que é um bocado da mesma coisa. Eles têm assim umas crianças que de certa maneira tiveram muitas experiências em que estavam a tentar chegar mesmo à imortalidade e à regeneração. Pronto, eles queriam fazer até o pico da humanidade, queriam criar assim uma espécie que conseguisse resistir a tudo. Outra vez os humanos à procura de um poder que às tantas não deviam, às tantas os humanos deviam ficar humanos e pronto, não deviam avançar tanto nesse aspecto. E claramente isto, pronto, está sempre um caos, como é óbvio, é sempre à procura desta coisa e acontece sempre a mesma coisa, é que pessoas vão morrer e vai haver muitas perdas e vai-se voltar a repetir a história. Eu acho que é sempre aquela coisa de já se sabe no que é que isto vai dar quando envolve uma coisa tão grande como controlar um poder que depois às tantas vai estar pronto, acessível a muita gente. E então acho que é isto que nós temos aqui falado que torna Akira, a meu ver, um filme tão revolucionário para a altura, porque pegamos aqui para já numa história complexa, numa história que a uma primeira instância parece uma simples luta de gangues, mas depois evolui para algo mais. E não só, depois também temos a parte do próprio desta amizade que está bem construída, desta narrativa entre estas duas pessoas que está bem paralelizada, por assim dizer, ou seja, entre os dois há aqui uma dualidade clara que nos fazem então estar tão investidos na história. E isso, para mim, como estávamos também a referir no início do podcast, é o que torna a Akira tão distinto e é o que faz Akira, pelo menos vale a pena ver Akira em 2021 e acredito que valerá ver a pena outra vez daqui a 10 anos porque é um filme intemporal. É um filme que, apesar de, por exemplo, visualmente haver algumas coisas que se calhar agora já não fariam tão sentido, ou já não fariam tanto sentido, antes faziam, não é? Mas a mensagem continua a mesma e a história continua a mesma e continua a ser uma história muito boa. Exato, a animação continua e o que eu gosto também de alguns filmes de anime mais antigos é que há menos cabeças flutuantes, porque a verdade é que hoje em dia alguns animes decidem apenas pôr a cara a falar ou assim. E às vezes a Akira gosta de ter o shot quase pronto, das personagens todos. Eu acho isso também interessante porque pronto, uma pessoa também. A animação evoluiu, mas também é bom ter o melhor dos dois mundos. É sempre bom ver estas diferentes maneiras de ver os filmes. Sim, ou seja, é bom olhar para o passado, ver como se fazia, porque acaba por ser, não é, não é um golo de ar fresco, acaba por ser uma lufada de ar fresco, porque apesar de lá estar do filme de ser tão antigo e estar se calhar preso a técnicas que na altura se faziam, como hoje em dia já não se vêem tanto, acaba por ser algo novo e até entusiasmante de ver e interessante. E pronto, penso que já debatemos a maior parte aqui do filme. Nós optámos neste filme por um estilo mais livre, menos rígido. E agora falta-nos então falar do título do filme, que é em português, em inglês e em japonês Akira, que é então o nome desta quase divindade que existe no filme.
e que põe então aqui tudo a mexer, ou pelo menos é ela que é o ponto central, que é irónico, porque ela quase só aparece no fim, mas é de certa maneira o ponto central aqui do filme. E o filme então chama-se Akira, e então porquê este nome? O nome da Kira é um nome que, pronto, claramente tem algum significado, não só por ser o nome da personagem final, que acaba por certamente começar a história outra vez, mas o nome em si em japonês também tem outro significado, que será, prontos, que tem aqui o significado de brilhante, ou claro, ou ideal, que é um significado que aqui às tantas faz sentido, porque a Kira não é só às tantas uma personagem, também pode ser assim uma comparação para o início de tudo, porque eles falam da Kira como se fosse, pronto, já às tantas uma energia que toda a gente tem, uma energia muito forte que sabem utilizar. E esta personagem, o Akira, é uma coisa que durante o filme é muito venerada, que é quase como se fosse um deus, é uma coisa que muita gente às tantas está à procura. Eu acho que então as palavras do brilhante é uma coisa que, prontos, é aquela coisa de ser, às tantas uma pureza da força que ele tem, mas saber também controlar essa tal força. E às tantas o ideal, porque é uma personagem que de certa maneira tem uns bons valores e sabe o que está a fazer, porque ao contrário do Tetsu, não está a destruir tudo com esse poder. Sim, eu realmente concordo com essa interpretação, porque acho que realmente aqui nós sabemos que o Akira lá está esta entidade divina, como eu estava a dizer, que às vezes mesmo não estando lá influencia as próprias pessoas a agir de certa maneira. E isso é algo que eu sinto que também o filme nos dá a entender muito bem, ou pelo menos não é muito bem, mas falo de uma maneira subtil e essa maneira subtil está muito bem feita. Porque o que realmente eles depois nos mostram eu gosto desta ideia então, e por isso é que eu vou dizer isto, que é lá está do Kaneda com a mota e com na cidade, numa autoestrada na cidade, e depois em grandes letras vermelhas a dizer Akira. E isso para mim faz todo o sentido depois de ver o filme, porque nós sabemos que foi o Akira provavelmente que se calhar causou, ou a causa das outras explosões. É por causa do Akira que eles estão a tentar trabalhar ou a tentar fazer experiências, e ao mesmo tempo é o Akira que depois vem no fim e resolve tudo. Isto tudo lá está, como eu estava a dizer, sem o Akira nunca estar lá. E é interessante porque depois também há aqui uma espécie de paralelismo, há aqui uma espécie de comparação que pode ser feita entre o próprio Akira e o Kaneda. Porque o Kaneda também ele luta por aquilo que acredita estar certo. E o Akira é que é quase a representação daquilo que é as coisas certas. E então há aqui esta dualidade que pode ser aqui comparada e observada entre estas duas personagens, porque nós quase que podemos dizer, ok, não literalmente, mas quase podemos dizer que metaforicamente o Kaneda é quase um Akira, no sentido em que o Kaneda procura fazer o melhor pelos seus e procura ser algo maior do que, não é? Aquela expressão maior do que a vida, ou seja, alguém que se preocupa com os outros, alguém que se preocupa com fazer as coisas corretas. E eu acho que isso aí então está muito bem feito e lá está, mais uma vez, falando outra vez dos pósteres do filme, quando vemos aquele póster ali, acho que mostrar assim a cidade de Tóquio, que é importante para o Akira, e mostrar o Kaneda, que é quase uma personificação, uma segunda personificação do Akira, acho que faz então ainda mais sentido chamar ao filme Akira, porque lá está, ao fim e ao cabo, tudo se revolve à volta dele e ele é uma personagem bastante importante. Pois, eu acho que o que se pode concluir é que a Kira, de certa maneira, é tudo. A Kira é a história, é o poder, foi tudo o que aconteceu para chegar onde chegamos hoje. São as memórias, é o futuro, é o passado. Eu acho que aqui a Kira mesmo é então a palavra que define certamente Tóquio e a vida que as pessoas vão viver. Por isso é que eu acho que está bem feito também então utilizar o Kaneda, porque ele certamente mudou a vida de toda a gente com a confiança e a coragem dele. Eu acho que ele então aqui também pode receber este papel, ou pelo menos claramente estar na página da frente do filme, porque é uma personagem que realmente lutou por toda a gente, tal como às tantas o Akira
lutou para depois então livrar do desastre do teto. Sim, exatamente. E acho que então damos por concluído a discussão sobre o filme Akira. Como acho que ficou claro, todos nós aqui gostámos no Gratinado no Forno. É um filme que vale mesmo a pena ver. Sobretudo então por esta intriga que ele tem, por ser um filme antigo, ou seja, vale a pena olhar para as coisas que foram feitas antigamente e saber apreciá-las. E portanto damos assim por terminada esta edição do Gratinado no Forno. Não se esqueçam de deixar um like e subscrever. Vemo-nos no próximo domingo, na próxima refeição, no Gratinado no Forno.